Galerinha do meu canal, vou trazer para vocês hoje uma aula de biologia falando de transporte entre a membrana plasmática. Vamos recordar primeiro o que é a membrana plasmática. A membrana plasmática é a membrana que envolve a célula. Ela que dá o formato à célula, né? E seleciona o que deve entrar e o que deve sair da célula. Então, esse transporte que ocorre para dentro da célula ou para fora da célula pode ser de dois tipos: o transporte passivo, que é o que eu vou tratar hoje, e o ativo, que eu vou fazer uma próxima videoaula para falar somente sobre transporte ativo, que é super importante e adora cair nas provas aí. Então vamos lá. Quando a gente fala de transporte passivo na membrana plasmática celular, nós estamos falando de uma passagem, seja para dentro da célula ou para fora da célula, sem gastar energia, sem gastar ATP. E o principal transporte passivo que ocorre é chamado de difusão. O que é a difusão? É a passagem de moléculas, né, de partículas, que estão em maior concentração para o lado que está com menor concentração. Então, nós temos algumas substâncias que conseguem realizar esse transporte sem gastar energia, ou seja, de forma bem tranquila, de forma bem facilitada. Essa difusão ela pode ocorrer quando essas substâncias passam por canais ou por poros, tá? Sempre buscando equilíbrio. Por exemplo, lá de cá tá muito concentrado, vamos imaginar, está muito concentrado de água, tem mais água aqui do que do lado de cá. Então, a água vai passar do lado mais concentrado para o menos concentrado, buscando sempre um equilíbrio. Algumas substâncias que conseguem fazer a difusão, a gente pode citar a água, o oxigênio, o gás carbônico e alguns aminoácidos. Quando a gente fala de passagem entre a membrana plasmática, a gente tem que lembrar que as substâncias que conseguem fazer essa passagem sem precisar de proteínas, formando canais, são substâncias que têm afinidade com lipídios, né? Lembrando que, como é que a membrana plasmática é formada? Ela é formada, gente, isso aqui foi um corte que eu dei ontem, cozinhando no dedo. Ela é formada por fosfolipídios. O que são fosfolipídios? É uma estrutura formada por imagina aqui na região da minha mão, é uma cabeça e duas caudas. Lembrando que essas duas caudas são hidrofóbicas, então elas se unem e não ficam em contato com a água. E a cabeça, ela pode ficar em contato com a água. Então as cabeças, fica cabeças para o lado interno da célula, cabeças para o lado de fora da célula, para o meio externo. Então, para a substância conseguir fazer essa passagem tranquila entre esses fosfolipídios, essas substâncias precisam ter afinidades com lipídios. E quais são essas substâncias? É o oxigênio, o gás carbônico, o álcool, tá? E a passagem de substâncias tanto faz do interior celular para o meio externo, como ocorre do meio externo para o interior da célula, tá bom? Então, continuando, um tipo de difusão, só que ocorre somente com soluto, é a osmose, tá? A osmose não passa gás, não passa aminoácidos. A osmose é a difusão somente do soluto. E o principal é do solvente, passagem somente do solvente. E o principal solvente que nós temos é a água, né? Então, a passagem da água do mais concentrado para o meio menos concentrado recebe o nome de osmose, tá? Então, vamos lá. A membrana plasmática não é uma membrana semipermeável. Ela tem, por quê? Porque a água não passa entre ela. A água entra na célula através das aquaporinas, que são proteínas que permitem a passagem da água, tá? E aí, quando a gente fala de osmose, nós temos que lembrar que nós temos três meios, possibilidades de meios, né? A gente tem um meio, né, ou solução hipotônica, é quando o soluto, por exemplo, o sal,
tá pouco e tem mais água. Então, essa é uma solução hipotônica. A gente tem uma solução hipertônica, é quando tem muito soluto, muito sal, ou muito açúcar, muita terra na água. Então, tem mais sal do que água. Ou a gente tem uma solução isotônica, é aquela temperadinha, sabe, no ponto. Tem a mesma quantidade de água e de sal. Então, vamos imaginar que você pegar uma célula animal, que seja, e colocar numa solução hipotônica, o que vai acontecer? A hipo tem muita água. Então, essa água que está em excesso nessa solução vai passar para dentro da célula, num processo chamado endosmose. Então, se a célula, por exemplo, vamos imaginar que é uma hemácia, foi colocada uma solução hipotônica, que tem muita água e pouco soluto. O que vai acontecer com essa água? Ela vai ir para dentro da célula. E pode causar até a plasmoptose, que é quando a célula arrebenta, sabe? Arrebenta, a membrana plasmática não aguenta, e a célula se rompe, levando à morte da célula. Porque você colocou a célula no meio hipotônico, tinha muita água, então a água foi todinha para dentro da célula. Até, todinha não, né? Até equilibrar, até ficar a mesma quantidade dentro da célula e a mesma quantidade fora. Agora, sem observação, quando nós estamos falando de células de protozoários, essa ruptura da membrana não acontece, porque eles têm uma organela que se chama vacúolo contrátil. E o vacúolo contrátil faz o seguinte, quando a célula do protozoário começa a encher de água, ela não se rompe. O vacúolo contrátil vai eliminando essa água para o meio externo de novo, para a célula não se romper. Mas as nossas células de animais, né, nós não temos essa característica, nós não temos esse vacúolo contrátil. Então, as nossas células, por exemplo, a hemácia, se rompe se você colocá-la no meio hipotônico, porque tem muita água nesse meio e a água tende a ir fazer osmose, né, e ir para dentro da célula. Eu falei da célula dos protozoários, né? Célula dos vegetais também não se rompe, tá, gente? Ela não se rompe. Por que ela não se rompe? Porque tem, além do vacúolo contrátil, a célula vegetal tem a parede celular, que impede que ela se rompa. Aí, quando a célula tá cheia, do vegetal está cheia de água, o vacúolo contrátil ajuda e a célula é chamada de túrgida, tá? A célula túrgida é quando ela tá cheia de água, mas ela não se rompe. Agora, as células nossas, dos animais, elas não têm esse vacúolo contrátil, então elas acabam se rompendo e morrendo. Outra solução que nós temos é a solução hipertônica. A hipertônica é que tem muito soluto. Vamos imaginar que é muito sal, tá? E aí, uma solução hipertônica tem muito soluto. Aí, imagina que acontece, você coloca ali uma hemácia nessa solução hipertônica. O que vai acontecer? Toda a água que estiver dentro da nossa hemácia, lembrando, gente, hemácia é célula do tecido sanguíneo. Hemácia transporta nutrientes. Então, quando você coloca uma hemácia dentro de uma solução hipertônica que tem muito soluto, ela vai perder água para o meio. Aí ela vai ficar enrugadinha, sabe? Ela vai fazer acrenação, ela vai ficar toda enrugadinha, porque a água que estava dentro dela vai passar para o meio, tentando buscar um equilíbrio de concentração da água, concentração do solvente. Então, ela perde água para o meio. A célula vegetal também perde água para o meio. E aí ocorre a plasmólise, ela fica também enrugadinha, mas lembrando que célula vegetal tem parede celular, então ainda mantém o formato em geral dela, tá? Outra questão, no outro meio que a gente tem, né, o meio isotônico. Agora, por exemplo, se você coloca uma membrana plasmática, uma hemácia no meio hipotônico, não vai acontecer nada com o formato dela. Não vai acontecer nada com essa hemácia, porque o meio isotônico é um meio equilibrado. Então, o meio isotônico tem a mesma concentração de solvente no meio como dentro da hemácia. Então, a hemácia vai permanecer no mesmo formato.
Eu já vi questões que traziam as 3 imagens, sabe? E meio hipotônico, e meio hipertônico, e meio isotônico, e perguntava o que acontece com uma célula humana quando é colocada no meio hipotônico. Ela se rompe, ela ganha água do meio e a membrana plasmática se rompe. Ou perguntava o que acontece com a célula animal quando é colocado no meio hipertônico. O que acontece? Ela murcha, ocorre a crenação, ela perde água para o meio. E no meio isotônico, ela não acontece nada, ela mantém o mesmo formato. E ainda falando em transporte na membrana sem gastar energia, de transporte passivo, nós temos a difusão simples, né, gente? Que são os gases, por exemplo, o gás carbônico e o oxigênio que atravessam a membrana plasmática celular sem a ajuda de proteínas. Eles atravessam porque eles têm afinidade com lipídios, então atravessam com facilidade. E a difusão facilitada. Na difusão facilitada, se nós temos algumas proteínas chamadas permeases que estão na membrana plasmática celular, que formam canais e ajudam, elas pegam aquela substância que é compatível com ela e jogam ela lá dentro da célula. E o contrário também, pegam de dentro da célula e lançam essa substância no meio extracelular. Então, tudo bem? Espero que tenha ficado legal. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Beijos!